Gestor de clínica, como é que você mede a satisfação dos seus pacientes? É muito comum quando você conversa com um dono de clínica, por exemplo, um dentista ou médico, você vai conversar com ele e fala assim, cara, como é que é o nível de satisfação dos seus pacientes? A maioria fala, não, o pessoal me adora, o pessoal só me elogia, fala muito bem de mim, nota 10 e tudo mais, mas tudo isso é um achismo, né? De fato, você tem alguma ferramenta para medir isso, para saber exatamente se você está melhorando, se você está piorando, como é que está o controle de tudo isso? Vou passar para vocês uma ferramenta que ela é bem simples e ela é fantástica para a gente poder saber. Porque, como diria o Peter Drucker, né, a gente só pode melhorar aquilo que a gente consegue medir. Então é importante a gente saber que quando a gente mede a satisfação do cliente, ele vai dar para a gente vários recursos para a gente poder melhorar aquilo que não está bom. Eu costumo dizer que o paciente é um grande auditor, né, dentro do nosso negócio. Ele dá uma consultoria para a gente, porque o paciente ele chega lá e ele vai apontar. Caso a gente pergunte, ele vai apontar um monte de coisa para a gente poder melhorar. É engraçado que o Disney Institute fez uma pesquisa uma vez, contando que se você deu uma nota de 0 a 5 e você deu uma nota 4, ou seja, a nota 4, você está satisfeito. Você tem 6 vezes mais chance de não voltar do que quem deu nota 5. Então, a gente tem que buscar sempre a nota máxima mesmo, de fato, para a gente poder ter mais fidelidade dos nossos pacientes. E Fábio, como é que eu faço para introduzir uma pesquisa de satisfação dentro da minha clínica? É bem simples, bem fácil de fazer e, na verdade, não pode ser uma pesquisa muito grande, muito complexa, porque hoje o pessoal não tem muito tempo, né? Você tem que ir direto ao ponto. Existe uma pesquisa chamada NPS, que o nome é Net Promoter Score, que é uma pesquisa bem simples, você vai fazer uma única pergunta para o paciente e vai deixar aberto também, caso ele possa te dar alguma sugestão. E a pergunta é, numa escala de 0 a 10, ou então de 0 a 5, você indicaria o nosso serviço para um familiar ou para um amigo? Porque quando a gente pergunta assim, a gente está falando assim, uma pessoa importante para aquela pessoa. Então, quando você pergunta, você indicaria esse serviço para um familiar ou para um amigo, um parente seu? Se ela der uma nota 5 ou 10, por exemplo, se for a nota máxima 10, significa que ela está muito satisfeita, que ela ficou encantada com o teu atendimento, com a estrutura, com tudo aquilo, toda aquela experiência que ela teve. E aí é legal você fazer essa pergunta e aí você colocar ali uma abinha para uma sugestão. Ou assim, o que motivou, por exemplo, ela não ter dado uma nota menor? Se ela deu 9, por que não 10? Né? Aí ela vai te colocar exatamente o gap que ela achou ali. Ah, não foi 10 porque atrasou um pouquinho o dentista, nas minhas consultas, toda vez que eu chegava eu tinha que esperar 20 minutos, 30 minutos, então eu senti um pouquinho da questão da demora. Outra vai falar assim, mas eu achei o preço um pouquinho alto, não teve percepção de valor. Então, tudo isso é indicativo para você melhorar o seu negócio. Tem que ter o lema, qualquer empresa da área da saúde tem que ter o lema da melhoria contínua. E uma das formas da gente poder fazer essa melhoria é estar escutando o cliente. Sabe aquela história da escuta ativa? Porque senão a gente fica num achismo danado. E a gente acha que está fazendo um excelente serviço, mas no fundo, a percepção é muito menor. E daí pronto, você fez essa nota, e vamos colocar de 0 a 10, tá? Quando você faz essa nota, o paciente ele vai colocar assim, quando ele dá uma nota de 1 a 6, ele é um detrator da sua marca. Ou seja, ele vai falar mal do teu negócio. Quando ele dá a nota 7 ou 8, é uma nota que a gente chama que ele é passivo. E quando ele dá uma nota de 9 ou 10, ele é um promotor da sua marca. Então a gente tem que estar sempre buscando o paciente que dê a nota 9 ou nota 10. Porque o neutro também não faz tanto sentido. Eu tento estar sempre jogando ele para nota 9 ou nota 10. Aí faz um cálculo simples, tá? Você vai pegar os promotores, que deram 9 e 10, diminuir da quantidade dos detratores, e aí você vai dividir pelo total de pessoas que você fez a pesquisa, multiplica por 100, você vai ter um score. Esse chama NPS Score. Feito isso, você vai ter uma régua para saber. Se a nota foi negativa, significa o quê? Você está na zona crítica, vermelha, você tem que fazer alguma coisa imediatamente porque o seu atendimento está péssimo. Se a tua nota ficou de 1 a 50, a gente chama de zona de aperfeiçoamento. Você precisa conectar ali a tua equipe e tentar melhorar os pontos de sugestões que os próprios pacientes colocaram. Se você está uma nota de 51 a 75, você está numa zona de boa qualidade, mas o que a gente quer mesmo é uma nota de 76 a 100, que a gente chama de zona de excelência. E é isso que a gente tem que buscar sempre nos nossos treinamentos com colaboradores. Por isso a importância, né? Eu tenho vários vídeos falando também sobre experiência do cliente, como é que a gente faz para ter uma jornada de experiência desde do contato ali pela internet, até pela primeira consulta, passando por todas as etapas, depois do pós-venda. Então é muito importante a gente ter toda essa conexão
com o paciente. Aí você deve estar perguntando assim, mas Fábio, como é que eu faço então para ter essa pergunta? Como é que eu faço para ter esses dados? Onde eu devo compilar isso? Você tem várias ferramentas para poder fazer isso. Você pode mandar, até usar um Google Forms, por exemplo, e criar um questionário bem simples, custo zero. Você pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail, mensagem de texto, criar um QR Code na tua recepção. Você pode pedir para a tua CRC, para todo paciente que finalizar, entrar em contato com ele, fazer a pergunta mesmo por telefone, e aí ela anota. O interessante é você ter um controle disso, ou numa planilha, tem programas que fazem isso também, mas você ter isso e medir. Todo mês você tem que saber assim, como é que está o NPS da sua clínica? Ele está melhorando? Ele está estável, ele está piorando. E aí, baseado nisso, inclusive escutando as sugestões, você vai criar planos de ação justamente para trabalhar essa questão da melhoria contínua. Porque essas sugestões, gente, elas ajudam muito. Tem vários pacientes que deram tantas sugestões bacanas, por exemplo, até de falar de colocar café dentro da recepção, de colocar dentro da televisão, em vez de você colocar o jornal passando, sugestões de paciente. Ah, podia colocar um vídeo do fundo do mar, uma coisa para acalmar, com uma música mais lenta, uma música clássica e tal. Então você vai escutando essas coisinhas, são pequenos detalhezinhos que o paciente vai te falando, porque a gente está no dia a dia na clínica, a gente acaba, os nossos olhos, igual a gente faz uma cirurgia, né? Quando a gente está muito tempo fazendo uma cirurgia, e a gente parece que fica com aquela famosa cegueira cirúrgica, a gente está tanto tempo olhando a mesma coisa que a gente não consegue ver determinados detalhes. E a mesma coisa acontece na nossa empresa. Quando a gente está dentro da empresa, todos os dias olhando a mesma coisa, a gente acaba não achando os pequenos problemas que estão escancarados, às vezes, muitas das vezes, para o paciente, mas para a gente não. Então, por isso que escutar o paciente é uma coisa fantástica. Todas as grandes melhorias acontecem quando a gente escuta o cliente. Eu cito o exemplo aqui, no aeroporto lá em Singapura, que eles tinham um NPS muito baixo na área de imigração, que o aeroporto é um dos aeroportos mais modernos do mundo, e o NPS em todas as áreas era excelente, mas a parte de imigração era baixa. Por quê? Porque ficava aquele pessoal ali mal-humorado, né, batendo carimbo ali no passaporte que estava chegando, e aí o que eles fizeram? Viram que o NPS era baixo e resolveram modificar. Então eles deram um treinamento para a equipe para tentar melhorar o atendimento e colocaram algumas pessoas com uns gifts, umas balinhas, uns chocolates, logo depois da imigração. Então a pessoa saía da imigração e recebia um presente de boas-vindas. E aí o NPS foi lá para cima. Então é justamente esse tipo de movimento que a gente tem que ter. Buscar todos os pequenos gaps, tomar ação e melhorar a nossa empresa. Bom, e sobre esse assunto eu vou deixar aqui um vídeo que fala um pouquinho de como fazer uma primeira consulta UAU, que vai te ajudar muito nesse ponto.